Boa noite, a gente vai começar hoje nosso último webinar do mês do Orgulho LGBTQIA. A gente tem organizado os webinars do Orgulho, e hoje o tema que a gente vai estar conversando é sobre história LGBTQIA, do movimento, né, LGBT no Brasil. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer quem esteve acompanhando aqui do primeiro ao último e quem chegou agora, e explicar, porque a gente ainda assim, nessa última aula, a gente tem pessoas que acabaram de chegar nos webinars. A proposta dessa campanha foi idealizada com a ideia de poder levantar fundos para instituições que prestam amparo à comunidade LGBTQIA, principalmente a pessoas em maior vulnerabilidade. Aqui eu estou falando de pessoas, casas de acolhimento para trans e travestis, dentro desse período do coronavírus, que a gente está tendo uma dificuldade maior de conseguir amparo para essa população. Para me apresentar, meu nome é Eduardo Pérez, eu sou clínico geral, sou sexólogo clínico, atuei como médico no ambulatório de terapia hormonal para pessoas trans e travestis, PS República, no centro de São Paulo, e agora estou me especializando em saúde da população LGBTQIA+. E quem está, meu convidado de hoje é meu amigo Ailton, vou deixar ele se apresentar. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Ailton, sou médico de família e comunidade. Como médico de família, a gente tem uma predileção por buscar entender de tudo um pouco, de estudar de tudo um pouco, e dentre as minhas áreas de maior interesse, a sexualidade, sem dúvida, é uma delas. Hoje eu sou preceptor do programa de residência em Medicina de Família e Comunidade, da Mil United, e onde também eu desenvolvo um trabalho de consultoria num grupo que a gente tem de diversidade sexual, onde a gente consegue desenvolver também algumas atividades de assistência e de ensino também para a comunidade LGBTQIA+. É um pouco estranho, dois médicos sentarem para conversar sobre história, mas o que a gente vai discutir aqui hoje é novo para a maioria das pessoas, mas não é não é nada tão detalhado, não é nada tão intenso que precise necessariamente da presença de um historiador. Claro, é sempre enriquecedor, mas são temas que devem ser discutidos por todo mundo, A gente, inclusive dentro do campo da saúde. Exato. Então, a gente está aqui para isso hoje, Edu? Então, a proposta, de fato, é a gente poder dar uma visão, até uma visão dentro da saúde, nessa história do movimento, e poder trazer uma vivência que seja fora da nossa profissão, mas uma vivência também muito pessoal. Eu, como homem gay, o Ailton também como homossexual, a gente pode contar muito da história do movimento pela nossa vivência, e muito do que a gente aprende também por estudar, Então, bastante do que a gente está falando aqui é baseado já em material de historiadores que publicaram, que divulgam esse material, e a gente vai estar dando aqui um resumo e uma visão da saúde, de como a saúde avançou bem nos últimos anos nessa história do movimento LGBT no Brasil. Então, para a gente poder resumir aqui quais são os tópicos que a gente vai abordar hoje, a gente vai abordar o conceito social, do que é normal e do que é diversidade, a homossexualidade como doença nessa história do movimento, o período da ditadura e o movimento LGBT, que a gente vai estar falando bem lá do comecinho desse movimento, e as ondas do movimento, Então, o movimento LGBT nos 40 anos que ele tem aqui no Brasil, 42 anos, ele é dividido em 3 ondas. A primeira onda, que ela é marcada pela resistência, a segunda onda, que é marcada por maior visibilidade pelo surgimento da epidemia da HIV/AIDS, e a terceira onda, que é marcada por pautas identitárias, conquistas de direito, e a gente vai abordar no final questões importantes de determinantes sociais e saúde, que é algo que a gente tem conversado em quase todos os webinars que nós estamos falando. Então, para a gente começar, o que é esse conceito do normal? Já que a gente já está falando de algo que é para dar uma ideia do contexto histórico, do que era considerado normal na época da ditadura, no surgimento dos anos 60 e 70 do país, o que era entendido como social, como normal. Para o contexto histórico dessa época, a gente tinha o país inserido num movimento ditatorial bastante conservador, e a gente tinha também organizações
de cunho conservador e de cunho extremamente cristão dentro da sociedade. Uma delas sendo a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, que influenciou bastante a ideia de família, a ideia de, obviamente, a ideia de família e propriedade, mas as ideias conservadoras do país. Um exemplo, dentro dessas ideias, estavam as discussões da marcha do que era o cidadão de bem da época e do que era o conceito familiar. Então, o conceito familiar não saía do conceito de uma unidade formada por um casal entre um homem e uma mulher, né? Então, isso que fossem casados, então a gente ainda nessa época do Brasil não se aceitava nem tampouco o divórcio, quiçá aceitar a homossexualidade, que ainda no período da década de 60 e 70 era entendido mundialmente como uma doença. Para explicar um pouquinho mais do que é o normal, Ailton, você pode complementar? Bom, eu acho importante a gente poder explorar um pouco essas perspectivas de normalidade, né? Principalmente eu que estudo a família, me sinto muito incomodado com a visão, né, que a gente tinha nessa época. E aqui eu trouxe 4 perspectivas para que a gente possa conversar um pouquinho sobre elas, né? A primeira perspectiva de normalidade da família ou do indivíduo, né, vem da ideia de uma pessoa, uma família livre de problemas, né? A gente, para partir para essa análise, a gente utiliza um critério negativo, que é a ausência de problemas, né? A gente coloca o foco na angústia e na gravidade desses problemas e não dá atenção para os atributos positivos do bem-estar, né? E é complicado, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não vai ter um único problema, pelo menos, né? Então é uma coisa meio utópica. 3 em cada 4 pessoas, se você parar e perguntar em um determinado momento, vão ter algum tipo de sintoma, né? Então, seria essa primeira perspectiva, uma família ou uma pessoa livre de problemas, né? A gente tem aí uma segunda perspectiva, que é a família ou pessoa normal média, né? Que é aquela que está dentro de uma medida estatística ou de frequência de tendência central, né? São aquelas pessoas ou famílias que têm que se enquadrar dentro da média estatística de verdade, né? Aí a gente tem padrões familiares que são comuns e que não necessariamente são saudáveis, como a violência, por exemplo. Ela é comum, violência é uma coisa comum, né? Estatisticamente ela é comum, mas não é saudável, não é normal. Então, nem sempre o que é comum também é normal, né? A gente tem uma terceira perspectiva de normalidade, de pessoas e de famílias, que é aquela a pessoa sadia e ideal, né? Se a gente for pensar numa família, eu estou falando daquela família da margarina, né? Da propaganda da margarina, sentada na mesa, família branca, de olhos azuis, loira, um pai, uma mãe, 2 filhos, né? De preferência um casal, um homem, um menino e uma menina, que também enfim, é complicado chegar, né, nesse ideal de normalidade. E, por último, uma perspectiva de normalidade que é mais aceita hoje, né, aceita hoje, que é quando a gente pensa na normalidade em relação aos processos transicionais que passamos, isso seja individualmente ou pensando em família, né? Então, como eu reajo, como a minha família reage diante das adversidades. E é importante a gente pensar sobre isso, né, porque a partir dessa classificação, né, entre ser normal ou não ser normal, a partir de quando nos colocam rótulos, né, esses rótulos são colocados para poder controlar também nossos corpos, né? Então, é curioso porque, primeiro, a gente é dividido, somos todos pessoas que são divididas em várias categorias, vários rótulos, né? E para que a gente possa ser reduzido, para que a gente possa ser dizimado de alguma forma, mas são exatamente esses rótulos que, no segundo momento, vão nos unir, e é a partir daí que vem as histórias dos movimentos, né? Então, é fundamental a gente ter que olhar para a perspectiva de normalidade para poder falar da construção dos movimentos
enfim, dependente de qual seja a minoria. Exato. E dentro desse contexto histórico e social que a gente tem, o começo do movimento LGBT, quando a sociedade, que era assim, numa época num período de ditadura, a gente tem uma majoritariedade da política da direita, muito se discute de por que os movimentos de resistência, os movimentos de esquerda não entendiam a homossexualidade como algo aceitável ou defendiam. Então, nessa época, devido a uma ideia stalinista, uma ideia da influência que a gente tinha da grande hegemonia de esquerda da época, que era a União Soviética, de que a homossexualidade era uma decadência burguesa, né? Então, era um luxo prestar-se aos interesses do corpo e não se dedicar à revolução. E a gente tem nos registros históricos um revolucionário brasileiro que fez parte da Armada Revolucionária contra a ditadura no Brasil, que foi o Herbert Daniel, que pelos registros históricos é o primeiro que se assumiu, se identificou como homossexual nesse período. E ele tem uma frase famosa que ele decidiu fazer a revolução e decidiu também esquecer da sua sexualidade, pois ele não se entregaria aos interesses burgueses na época. Então a gente tem uma situação que o movimento LGBT ele era bastante reprimido, tanto pela sociedade como um todo, quanto pelo movimento pelo movimento revolucionário, né? A revolução que se fazia contra o sistema na época. Então a gente ficava naquele limbo de não ter um apoio de nenhum grande movimento, de um grande polo político. Você gostaria de complementar alguma coisa? Eu gostaria até de complementar essa frase dele, né? Que é bem interessante. O James Green, que é um brasilianista, um americano brasilianista, que escreveu junto com Renan Quinalha a história do movimento LGBT no Brasil, ele fez a biografia do Herbert, né? E enfim, ele fala, desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer. Ou eu levaria uma vida sexual regular e transtornada, secreta, absurda, isso é puramente pequeno-burguesa, para não dizer reacionária, ou então faria revolução. Eu queria fazer revolução. Conclusão, deveria esquecer a minha sexualidade. Isso foi feito. Ele reprimiu a sua sexualidade porque nesse momento, ele acreditou que ele pudesse também estar se transformando nesse pequeno burguês. Ele é um símbolo máximo, eu acho, dessa repressão que a gente vivia dentro da própria esquerda no Brasil. Enfim. E é uma repressão que movimentos de esquerda ao redor do mundo, nessa época, compartilhavam, né? Então, quando a gente avalia hoje, a esquerda, ela se associa muito às pautas progressistas, que inclui os movimentos minoritários, mas naquela época era, de novo, um cenário diferente. E nesse mesmo contexto que a gente está avaliando, a homossexualidade ela não era entendida como algo natural, né? Ela era entendida assim como um transtorno mental. A gente tem a classificação do Código Internacional de Doenças, a classificação do Manual de Doenças de Transtornos Mentais, do DSM, que classificava na época o homossexualismo, que era entendido como uma doença, por isso esse sufixo, entendia ele como outros atos de desvio sexual, junto do fetichismo, pedofilia, transvestismo, exibicionismo, dentre outros, né? Isso se expressa até algo que permanece até hoje, né? Dentro de alguns movimentos religiosos, a gente tem aqui um rosto bastante conhecido, com propostas de tentativa de cura da homossexualidade. Então, desde aquela época, a gente tem surgindo essa proposta de entender a homossexualidade como algo que é tão desviante que merece ser tratado, né? Então, que tem cura e tem como ser salvo da homossexualidade. Isso é tão antigo e tão novo ao mesmo tempo, né? A gente está até hoje, enfim, é um absurdo que a gente tenha que ainda resistir com esse tipo de coisa. Já era para ter caído, né?
Já era para ter caído esse discurso, mas a gente até hoje tem que lembrar dele, né? E, novamente, para a gente explicar esse contexto histórico, quando surge esse movimento LGBT no Brasil, ele surge dentro de um período de ditadura, né? Então, a gente tem a ditadura que tinha o controle moral, da moral dos bons costumes, que tinha uma força repressiva muito grande de censura com as expressões artísticas. Um exemplo da época é a Cassandra Hills, que é uma autora lésbica, que teve 36 livros, isso também consta nesse livro que o Ailton citou, da história LGBT no Brasil, que teve 36 livros censurados pela ditadura, mas não foi só ela a única, e foi na época a artista mais censurada da época, a artista LGBT mais censurada da época, mas outros artistas também foram, desses artistas famosos, como Gilberto Gil e Rita Lee, que tiveram músicas censuradas por remeterem ou fazerem apologia ao homossexualismo, né? Imagina, né? A gente tem lá fora, a gente ainda vai falar um pouquinho mais à frente, mas desde Stonewall, em 69, aqui no Brasil, dessa época até, em 76, 77, uma época de muita repressão, era quase impossível que algum movimento se organizasse, né, para lutar, para resistir de verdade. Não estou nem falando de lutar, colocar algumas pautas, mas era impossível resistir, né, e isso era claramente explicitado nas artes. Exato. E aqui a gente vai ter o primeiro ato que a gente pode apontar aqui do começo do movimento LGBT, que foi uma censura direta ao colunista Celso Cury, jornalista que hoje ele é responsável pelo Instituto Oswald de Andrade. Na época, no jornal, só para deixar eu achar o nome, no jornal Última Hora, ele tinha uma coluna que era uma coluna de socialização entre pessoas LGBT. Então, nessa coluna, você podia anunciar que gostaria de conhecer algum outro rapaz com determinadas características, economizava o período do Grindr, porque ainda não existia nessa época, né? Ele foi demitido, foi processado pelo governo da ditadura e por ferir a moral e os bons costumes, né? Então, logo nessa época, a gente teve o surgimento também do jornal Lampião da Esquina, falando exatamente do caso de Celso Cury, né, dessa censura que foi realizada. Os editores, que são nomes famosos, principalmente Agnaldo Silva, que era um dos editores do Lampião da Esquina, e João Silvério Trevisan, que é também um dos autores do livro que a gente se baseia para poder estar dando essa aula, eles trouxeram através do Lampião da Esquina, que é um jornal LGBT, notícias dessa comunidade, de como vivia essa comunidade nessa época e quais eram as pautas dessa comunidade. Então, aqui a gente pode associar o jornal Lampião da Esquina ao começo do que foi a resistência, mas não unicamente, né? Porque a gente tem que lembrar que ao redor do país estavam acontecendo movimentos de resistência do movimento LGBT, a gente não pode concentrar tudo no eixo Rio-São Paulo. O Lampião da Esquina tem uma importância gigante dentro do movimento, né? Acho que parte muita coisa daí. A gente tem que lembrar que era uma publicação que tinha um cunho mais homossexual masculino, né? Então, as outras letrinhas eram invisibilizadas, né? E houve, né, até mais para frente uma discussão sobre isso, a dissidência das mulheres, e nessa entrevista do Celso Cury, que foi o Trevisan que fez, né, que ilustrou a primeira capa do Lampião, o Trevisan perguntou para ele, né, e aí, como é essa história bem marcante essa passagem, como que vai a história do movimento homossexual brasileiro, que primeiramente foi assim. Ele disse que não existia movimento nenhum, era impossível se articular naquele momento, né? Existia no máximo uma movimentação da sauna para a boate, da boate para a sauna, que era o que podia ser feito. Então, a partir dessa articulação, né, e muito respaldada pela publicação, pelo Lampião, é que as pessoas começam a se articular. E como o Eduardo disse, um dos principais editores, o Agnaldo Silva, né, que hoje muita gente tem suas críticas pelos caminhos
direitosos que acabou levando, que tomou. Mas, enfim, sem dúvida, é uma das grandes publicações do Brasil e que está disponível em PDF digitalizada. Basta jogar lá no Google que tem todas as edições disponíveis gratuitamente. A gente tem acesso ao acervo do Lampião da Esquina, que realmente ele tinha um foco muito mais GG, né? Então, a gente tem que lembrar que mais para frente a gente vai falar também de uma produção que tem mais voltado para o público lésbico. Dando continuidade, então aqui a gente tem o contexto dessa primeira onda, né? Que embora seja por ali da época do Stonewall, a gente não tem como associar diretamente esse contexto da primeira onda ao movimento que fosse externo ao país. Então, surge o movimento LGBT dentro de causas e de pautas sociais brasileiras num contexto de maior repressão do país. Então, a gente tem o surgimento desses movimentos após o AI-5, né? Stonewall aconteceu em 69 e o AI-5 que foi o período de maior repressão da ditadura brasileira foi em 68. Apenas 10 anos depois, a gente tem o surgimento do primeiro grupo como representado o movimento LGBT. Aqui a gente fala LGBT, mas na época era um movimento muito representando homossexuais, que embora tinha bastante interseccionalidade, é o grupo Somos. Aqui nas fotos que eu estou deixando à mostra, a gente pode acompanhar alguns dos movimentos, algumas das passeatas que o Grupo Somos realizou. E aqui também a gente tem característica de atos que são interseccionais. O que é isso? Eles abordam pautas que fogem do movimento LGBT e vão perpassar por outros movimentos. Então, pautas do trabalhador homossexual, abordando a classe trabalhadora. Um dos primeiros movimentos, a primeira manifestação feita pelo Grupo Somos foi a manifestação junto do movimento racial. Então, a gente tem a discussão no país também, ao mesmo momento, vibrante sobre assuntos de raça, assuntos de orientação sexual, e nessa época ainda não se debatia tanto diversidade de gênero, né, mas eles acabavam perpassando de alguma forma nesses temas. Sim, eu acho legal lembrar, Edu, que a gente, né, sempre coloca Stonewall como um marco, né, mas desde 1940 a gente já tinha uma publicação em Amsterdã, que eu acho, inclusive, lindo o nome da publicação, que é O Direito de Viver, né, que tentava desconstruir essa imagem negativa do homossexual. A gente tem mais alguns outros coletivos que surgem, sim, antes de Stonewall, mas que não tem toda essa representatividade. Na verdade, se a gente for pensar, a gente existe enquanto LGBTs desde que o mundo é mundo, e desde que existe LGBT também existe resistência, né? Então, enfim, a gente coloca alguns marcos, mas a gente tem que lembrar que essa história ela é atemporal, né? Exato, a gente tem esses pontos de virada, né? Esses episódios ou cenas que ocorrem que se tornam históricas, mas elas não querem dizer que são a primeira pedra desse movimento, né? Então, claro, e se a gente pensar de Stonewall, né, em 69 até 78, quando é formado o Somos, é um período de muita, é o que eu tinha dito antes, né, é um período de muita repressão, é um período em que as coisas não chegavam aqui, só chegava o que era permitido através do governo, né. Então, algumas pessoas que circulavam pelo exterior, como o próprio Trevisan, James Green, essas pessoas sim conseguem ter uma visão externa do que estava acontecendo também no mundo, né? Mas aqui a gente ainda estava muito, muito fechadinho. Exato. E a gente tem que entender dentro desse contexto por que é importante a gente estar frisando tanto essa primeira parte. Porque entender o contexto social vai deixar tudo muito claro para a gente entender por que as coisas continuam muito do jeito que estão hoje, né? Porque o preconceito ele foi tão bem construído, tão bem articulado no Brasil e no mundo em relação ao movimento LGBT. Então, dentro desse contexto que a gente tinha de incrível repressão e de movimentos reacionários a essa repressão, a gente tinha a violência contra LGBTs como política pública. Não só o Estado, representado pela ditadura, mas também movimentos de ações policiais, então movimentos civis também ocorriam
para reprimir a população LGBT no país. Aqui a gente tem, de novo, trazendo o Lampião da Esquina, que ele denunciava crimes que eram cometidos contra a população trans, travesti, população negra, população... Desculpa. Crimes que eram cometidos contra a população trans, travesti, população negra, população mais pobre e outros membros da comunidade LGBT, que eram promovidos pela polícia, né? Então a gente tem o nome aqui do delegado Richetti, que era o José Wilson Richetti, que permanece sendo homenageado até hoje na delegacia da Rua Aurora, que é um local que foi historicamente famoso por prostituição de pessoas da comunidade LGBT. E no Rio a gente tem ações do Padilha, delegado também do Rio, promovidas pela sociedade, estão apoiados pela sociedade, apoiados pela cultura religiosa da época, apoiados pela cultura ditatorial da época, para reprimir essa população, né, com atos bastante violentos. O famoso delegado Richetti, né, ele chegava a prender 300 a 500 pessoas por noite, e, enfim, e bem ali na região conhecida como a Boca do Lixo, né, aqui em São Paulo, toda a região que compreende ali imagina, é uma região completamente que é dominada pelas pessoas LGBT, né, e que ainda hoje tem uma delegacia homenageando esse indivíduo. Era meu território. Sim, é o BS, né? Sim. Isso, na época, a gente tem também do que seria a primeira manifestação enquanto movimento para poder trabalhar, lutar contra essa repressão, que ocorreu no dia 13 de julho de 1980, né, que o movimento se juntou para poder exigir menos violência. E a gente também pode lembrar que, tirando esse episódio de 3 de junho, a gente também pode referenciar aqui uma Stonewall brasileira, né? Então, isso ocorreu no bar Ferros Bar, que é o que ficava na Roosevelt na época, que era um bar que era muito frequentado pela comunidade lésbica, que, assim como a gente tinha o Lampião da Esquina, que focava muito na população homossexual masculina, tinha a venda e a produção do jornal Xana com Xana, que era voltado para o público lésbico, voltado para pautas feministas, como a gente já discutiu aqui em outros webinars também, esse apagamento da pauta feminista, ele é algo histórico também no movimento LGBT. O dono, que aparece na foto ali ao lado da manifestante, o dono ele chegou a expulsar as lésbicas do bar, porque ele achou que o bar estava sendo prevaricado pela quantidade de lésbicas no local, e elas se movimentaram no dia 19 de agosto para poder reivindicar o bar de volta e foram aceitas de volta. Então a gente teve também nossa Stonewall brasileira. Essa marcha de 13 de junho de 80, é engraçado porque o 13 de junho também remete ao 13 de junho de 2013, que esse, assim, é desastroso, né? Essa marcha de 13 de junho de 80, ela foi interseccionada, né? Então tinha também feministas, tinha um movimento estudantil que participou, eles saíram pelo centro da cidade, né, bradando palavras de ordens de cunho sexual, né, cunho sexual, tratavam de sexualidade. E uma coisa que me chama muita atenção é que, bom, a marcha ela foi feita para poder protestar contra o delegado Richetti. Essa foi a principal causa da marcha, né? E as travestis e as prostitutas, elas não entraram na marcha junto, porque se elas entrassem, elas poderiam apanhar de novo e ser presas de novo. Então, elas, do alto dos seus prédios, na região central, participavam, né, para não... Assim, elas puderam participar dessa marcha sem que fossem presas depois. Sabe onde fica o Ferros Bar, que é onde aconteceu a nossa Stonewall brasileira, protagonizada por lésbicas? De frente à sinagoga, aquela sinagoga ali perto da Avanhandava, na esquina da Avanhandava com a Martinho Prado. Onde eu morava, então.
Exato, quase na esquina da casa onde eu morava. Exato. Tá? Ali havia uma concentração de lésbicas e pessoas de esquerda, né? E eram mulheres também que chegaram a fazer parte do Lampião e, num determinado momento, se viram na necessidade de criarem sua própria publicação para tratarem de questões próprias que não estavam incluídas ali naquela outra publicação que tinha esse cunho masculino e importante, né? E até que, em determinado momento, elas foram expulsas, elas não poderiam mais frequentar o lugar, e dali elas não tiraram o pé, e assim que um dos seguranças se descuidou, elas entraram, subiram em cima da mesa, e falaram: daqui a gente não sai, e a polícia foi chamada, e ninguém conseguiu tirar elas de lá, então não teve outra saída a não ser aceitá-las convivendo lá. Rosalie Holt é essa articuladora, é um grande nome desse episódio. É um fato que a maioria das pessoas não conhecem, né? E que é uma coisa que nos enche muito de orgulho. Exato. Deveria ser mais falada, né? Exato. A publicação é o Xana com Xana. Que é bem mais difícil de encontrar. Sim. Bem mais difícil de encontrar. E para a gente poder encerrar essa primeira onda e poder passar para as próximas, é importante a gente lembrar o contexto histórico novamente, que ele termina aqui na década, no começo da década de 80, começo e meio da década de 80, com o surgimento da epidemia do HIV/AIDS, né, que na época era entendida como um mal da comunidade LGBT, então era chamada de a peste gay, que chegou a tomar a cidade de São Paulo, tomou o país, e sempre foi uma queixa muito grande do movimento, sempre foi uma queixa muito grande do movimento LGBT de como a invisibilidade do combate ao HIV/AIDS ocorreu no começo, né? Então, isso, historicamente, fora do país, e aqui no país também, a gente tem relatos de como a medicina não conseguiu conter essa epidemia ou negligenciou o avanço dessa epidemia pelo fato dela ter sido concentrada inicialmente numa população minoritária, né? Então, a gente tem aqui o surgimento da segunda onda, essa transição da primeira onda, que foi uma onda de resistência, no surgimento da segunda onda, que foi uma onda de solicitar visibilidade e da gente poder falar também da importância de sobreviver em relação a uma doença. Então, vários grupos que começaram na época da primeira onda foram dizimados pela doença, né? Então, um país que tinha cerca de mais de 20 grupos de LGBTs, se reduziu a 2, 3 grupos, sendo deles principais o grupo gay da Bahia de Luiz Motti e o grupo Triângulo Rosa do João Mascarenhas. Eu queria deixar uma coisa bem registrada aqui, que é a temporalidade da chegada do HIV/AIDS no Brasil, no mundo, né, de uma forma geral. Em 81, a gente tem os primeiros casos relatados, né, mas só em 83 a gente conseguiu identificar, isolar o vírus do HIV. Então, imagina essa situação, trazendo para o que a gente vive hoje, né? Imagina assim, em Wuhan, descobre-se uma nova doença, descreve-se uma nova doença, e a gente só vai entender que esse vírus está sendo causado pelo Covid, SARS-CoV-2, daqui 2, 3 anos. Imagina o que é viver 2, 3 anos sem saber se isso se essa doença era causada por vírus, por fungo, por bactéria, se era transmitida pelo ar, pela água, por contato. Né? Imagina a situação de pânico que as pessoas viveram, principalmente os pertencentes dos 5Hs, né? Como a doença ficou conhecida primeiramente. Então, isso gerou uma desestabilização em todo o movimento LGBT no mundo. Né? As pessoas se retraíram, né, para entender o que estava acontecendo. Imagina que só em 85 a sorologia veio, né? Então, de 81 a 85 as pessoas adoeciam e não conseguiam nem, não sabiam de onde aquilo vinha e depois não sabiam nem como se diagnosticar, né? Então, imagina o impacto que isso trouxe pro movimento e para a vida das pessoas de uma forma geral.
Amiguinho, se tá difícil segurar a onda, né, para encontrar outras pessoas por alguns meses, imagina o quanto foi difícil isso lá no começo da década de 80. A maioria de nós aqui não viveu isso, não tem noção do que é isso, né? Acho que, enfim, é diferente, a Covid é diferente do HIV, né? Mas a gente tem que pensar muito nisso. A gente já teve momentos em que a gente precisou também sofrer outros tipos de isolamento, e não só físico, né? Exato. Então, É aqui a gente. importante a segunda onda, que aí vem depois já do tratamento, né, de 87, depois de 87, com a chegada da ZT, enfim. Porque aqui a gente sai de um isolamento que a comunidade tinha social, né? Então, ela era reprimida socialmente, a gente não tinha a comunidade entendida como uma parte da sociedade, uma parte que merecia ser vista pela sociedade, ou era vista como criminosa ou doente. E aqui a gente tem uma doença que se concentrou no começo com grande força na comunidade LGBT e que ganhou visibilidade quando ela conseguiu sair dessa comunidade, né, também. A gente aqui, só para poder marcar, para terminar essa introdução da segunda onda, o Grupo Gay da Bahia, até hoje, ele é conhecido por contabilizar as mortes, né, ele notifica as mortes por LGBTfobia no país, isso é algo que é histórico desse movimento. Então, ele notificava na época as mortes pelo HIV, e passou também a incluir na sua notificação as mortes por violência, né? Porque a gente precisava voltar a atenção e dar visibilidade ao movimento na época. Falando aqui. Desculpa, Edu, se não fosse o Grupo Gay da Bahia, a gente não conheceria esse dado incrível que a gente tem hoje, né, assustador, que somos o país que mais mata LGBTs no mundo. Isso vem do trabalho do Grupo Gay da Bahia. Exato. Então, aqui quando a gente está falando da visibilidade, vários movimentos foram esvaziados, né? Várias organizações foram esvaziadas pela epidemia, e a visibilidade veio também, a mobilização mundial veio através da epidemia do HIV/AIDS. Então, nesse momento, surge uma oportunidade para os movimentos se profissionalizarem e para os movimentos poderem pautar de forma mais organizada os interesses da comunidade LGBT. A gente tem também, nessa época, pessoas famosas, né? Então, pessoas conhecidas fora da comunidade, conhecidas pela sociedade em geral e apreciadas pela sociedade em geral, como membros da comunidade LGBT, que também foram levados pelo HIV/AIDS. Isso acabou dando maior visibilidade ao movimento e maior voz ao movimento, né? Sim. Afinal de contas, ali a gente já não era mais simplesmente pessoas desviadas, éramos desviados e doentes, né? Então, a gente precisava de uma atenção externa, e com isso, a gente houve a possibilidade de investimento estrangeiro, então houve a chegada de dinheiro para que a gente pudesse se organizar de uma forma melhor para enfrentar a epidemia, né? Uhum. E nesse contexto social, a gente vai começar a falar de despatologização da homossexualidade. Então, de entender o homossexual não como uma doença, um transtorno mental, mas de entender isso como um comportamento, como um hábito social, como uma característica social, né? A gente tem a mudança no país, ela ocorreu através de plebiscito, de abaixo-assinado, e no Brasil, em 1985, antecipando mesmo a OMS, que só fez alteração nos seus dados oficiais em 91, retirando a homossexualidade como doença, né? E nesse mesmo período a gente tem também a Constituinte de 1988, que foi defendida pelo representante do Grupo Triângulo Rosa, que também foi muito importante nesses debates iniciais sobre direitos LGBT, que foi o Mascarenhas, que levou a pauta ele introduziu a semente do que hoje a gente conhece, bem recente a gente conhece como a criminalização da LGBTfobia. Ele introduziu a pauta de que a LGBTfobia deveria ser entendida como um crime de discriminação. Na época, a frase motivadora era: é legal, do termo de ser legal, de legalmente mesmo,
ser homossexual. Quer complementar, Érica? Acho que podemos passar. Podemos passar. E nesse contexto, então, a gente passando aqui, a gente passou rapidinho, mas entender como a importância e o peso que o HIV/AIDS teve, né, nessa segunda onda, e para a gente poder, não só da visibilidade, começar a falar de direitos, mas também começar a falar por ver que existe uma necessidade de discutir direitos e de ter usar uma lente diferente para poder observar a população LGBT e suas necessidades, também ver a necessidade de cada grupo que é envolvido nessa sopa de letrinhas, né? Então, aqui surge também a ideia da discussão das pautas identitárias. Aqui, então, a gente vai ter, dentro das pautas identitárias, o surgimento da terceira onda, que vão surgindo várias associações independentes, né? Passando por várias interseccionalidades dentro das pautas LGBT. Então, a gente tem a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a Liga Brasileira de Lésbicas, que surge na época, Rede Afro-LGBT, e o surgimento de outras associações e grupos que vão estar defendendo as pautas e os seus determinados interesses da comunidade. O que eu acho bem interessante nessa terceira onda é esse tensionamento, né, das letrinhas L e T, buscando por mais visibilidade dentro do movimento, né, o que enfim, é totalmente coerente, né? A gente tem uma universalização com a globalização, né, da busca pelos direitos LGBTs, e isso passa a ganhar o mundo inteiro de uma forma cada vez mais, não vou dizer uniforme, mas cada vez de uma forma mais parecida e junta, né? Claro, cada país, cada região com suas particularidades, e é onde também a gente tem aí a definição e a estabilização, né, dos movimentos nacionais, dos encontros nacionais, dos congressos, e o estabelecimento de diversos tipos de ativismo, né? É ativismo digital, é ativismo lá no judiciário, enfim, são várias as pessoas que estão na rua, são várias frentes de luta que vão se estabelecendo, e nessa terceira onda é onde tudo vai se solidificando. E, enfim, aí a gente tem algumas dos nossos direitos conquistados, né? Como o casamento, enfim, não sei se a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. A gente já até falou, assim, em termos de webinar, a gente já falou dos direitos, o pessoal que está acompanhando vai tá lembrando. Sim, verdade, vocês tiveram um evento só sobre direitos, né? Exato. Legal. Exato. Aqui para a gente poder falar, então, assim como o Ailton comentou, da gente estar conquistando mais espaço, algo bastante representativo nessa conquista de espaço, de visibilidade e voz e de direitos, foi da conquista de direito de manifestação pública, né, que a gente comentou já na aula de direitos LGBTI, mas algo que é bastante representativo é a Parada Gay de São Paulo, né, que esse ano foi virtual, bastante criticada, e com razão, mas que na época, assim, representava de fato um alcance muito grande desse movimento no país. E aqui também a gente está chegando, por estar falando de direitos, é importantíssimo a gente falar do principal dessa aula, que é a atenção à população LGBT como política de Estado, né? Então, a gente conseguiu se inserir dentro da sociedade, ter voz, ter visibilidade e lutar por direitos, e algo muito representativo foi chegar aos partidos políticos e chegar ao poder, né, ao Estado. Isso, principalmente, a gente tem aqui que lembrar que no contexto histórico recente, isso veio com governos de esquerda, né? Então, a gente tem do primeiro mandato do governo Lula, no ano de 2004, a instauração do projeto Brasil Sem Homofobia, que começou a introduzir políticas de inclusão da população LGBT em geral. Mas não foi só esse, né? Então, a gente tem mais para frente, com o Conselho Nacional de Saúde, trazendo representação da população LGBT no ano de 2007,
trazendo discurso, a discussão de orientação sexual, orientação e diversidade de gênero no ano de 2009 e aprovando a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays e Bissexuais no ano de 2011. Mas é importantíssimo a gente ressaltar também que foi introduzido pela Portaria 1707 do Ministério da Saúde no ano de 2008, o processo transexualizador, que inicialmente limitava o processo transexualizador a hospitais terciários, e ela foi ampliada, igual a gente comentou na aula do processo trans, na aula de pessoas trans, ela foi ampliada pela Portaria 2803 do Ministério da Saúde no ano de 2013, trazendo acessibilidade à população trans a serviços da atenção primária, serviços ambulatoriais também. Então, a gente tem aqui, a partir dos anos 2000, principalmente com a introdução de governos de esquerda no país, e já que a gente já não fala mais daquela esquerda que a gente comentou no começo da aula, de pautas progressistas, e a gente tem também a introdução da atenção a essa população, avaliando critérios de saúde pública, avaliando critérios de saúde mental e avaliando medidas preventivas e saúde sexual dessa população. Bom, eu acho que a gente ainda não está tão livre assim dessa esquerda conservadora. Acho que a gente ainda tem que ser bastante combativo em alguns setores que, enfim, que ainda praticam lesbo-homotransfobia descaradamente. Mas, claro, a gente tem um outro contexto hoje e a política de atenção integral foi fundamental para que a gente pudesse reforçar, né, e instituir algumas questões, como, por exemplo, o nome social. Né? Eu, enquanto médico de família, um médico de atenção primária, um dos 4 eixos do meu trabalho é o acesso à saúde, né? O médico de família é o indivíduo que mantém as portas do sistema abertas, né? Então, é um médico que tem a equipe de saúde da família, não só o médico, mas a equipe de saúde da família, ela tem que prover acesso à população. E, de fato, eu não tenho dados agora específicos aqui, mas é uma coisa sabida, né, de muito tempo, que essa população não é uma população ainda mais a população T, né, muito mais do que gays e lésbicas e bissexuais, mas a população T é a que não tem o mínimo de acesso à saúde. Quando esse acesso existe, em serviços especializados, né, de referências de ISTs, onde que nem sempre é dado um cuidado integral a essas pessoas, né? E é importante como que a partir daí a gente começa a priorizar não só o nome social, mas, por exemplo, a capacitação de profissionais para lidarem com pessoas que até então eles pensam ser difíceis de lidar, né? E, enfim, quando vão estudar, quando vão entender, descobrem que são pessoas com suas particularidades, né? Eu tenho muito orgulho, enquanto médico de família, de dizer que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família tem um trabalho muito importante nesse sentido. A gente realiza todo ano o Seminário de Diversidade Sexual. Ano passado foi em Petrópolis, o Edu participou também. Uhum. E, enfim, a gente está sempre trabalhando essas questões. Por exemplo, é um propósito nosso, né, poder cada vez mais oferecer formação em hormonioterapia trans para todos os médicos de família, que é uma competência avançada do médico de família. O médico de família faz hormonioterapia trans dentro do cuidado integral do paciente LGBT, tá? E, enfim, a gente tem que cada vez mais fazer com que aprimorar, é de 2011, né, então acho que a gente já pode aprimorar isso aí, não nesse governo, que vai ser bem complicado, mas, enfim, tá aí para ser melhorada também. Exato. O que a gente comentou já em outras aulas e continua comentando, né? Não é só alcançar os direitos, é alcançar e manter eles, né? Então, a gente precisa ir melhorá-los, né? Porque a gente sabe, que também já foi algo que a gente conversou aqui, que os direitos, eles não estão
bastante garantidos, né? A gente tem eles como um entendimento da lei, mas a gente não tem eles ainda que tenham passado pelo legislativo, que façam parte da Constituição. Então a gente ainda tem chão para comer. E aqui é importante a gente terminar falando sobre os determinantes de saúde, sobre como todos esses fatores que a gente falou historicamente, ao longo desses 40 anos de movimento registrados, mas que vem de um contexto histórico muito maior, de como eles acabam afetando o contexto social, contexto econômico, ambiental, a saúde mental e, obviamente, o acesso à saúde para acompanhamento de fatores biológicos dessa população. Então, como os determinantes sociais de saúde são importantes para a gente entender a vulnerabilidade da comunidade LGBT no Brasil e para a gente, enquanto profissional de saúde, profissional do direito, que tem bastante gente do direito também acompanhando, e demais profissionais em geral, como é importante a gente usar a nossa atividade, usar nosso conhecimento e usar nosso poder de persuasão, nossa influência, né, enquanto profissionais de saúde, para poder lutar sempre por maior equidade dentro dos serviços de saúde e acesso para essa população. Eu queria deixar só um exemplo enfim, fala muito bem sobre isso, né? Um dia no Conselho de Diversidade Sexual que eu participo dentro da empresa, a gente tinha algumas pessoas falando sobre a dificuldade que é procurar um médico, procurar um psicólogo, né? Algumas chegaram a relatar já terem procurado 10 psicólogos diferentes e todos falavam, eu não sou especialista nesse tipo de problema, né? É muito comum isso, tá? E outras pessoas relatando, né? Eu não sei se eu devo ir a um urologista, se eu devo ir a um ginecologista, ninguém me recebe, sabe? E, enfim, não estou nem falando do nome social, né, que já é um outro problema, você está na sala de espera e ser chamado por um outro nome que não é o seu. Isso para exemplificar o quanto que ser LGBT dificulta o acesso à saúde, né? A gente sabe, aí na Inglaterra, né, para a gente fazer cálculo de risco cardiovascular, para a gente poder calcular o risco que a pessoa tem de sofrer um infarto ou um derrame, o CEP da pessoa é levado em consideração, né? Aqui em São Paulo, a gente sabe que pessoas que moram na periferia, elas vivem muito menos, e eu estou falando de décadas, tá? Não estou falando de 1, 2 anos, estou falando para mais de 10 anos, do que pessoas que moram em regiões centrais. Então, se o lugar onde a gente mora é um determinante social, né, imagina a nossa própria identidade dentro desse contexto todo de repressão e preconceito, o quanto que isso influencia, né? E é isso que a gente quer poder prestar saúde para todo mundo, independente, enfim, de orientação, independente de identidade, não é isso que faz ninguém. Exato. E, para a gente poder encerrar hoje, eu trouxe como consideração final o João Nery, que é um dos primeiros homens trans que passou pelo processo de transição no país. Ele foi um grande ativista ao longo da sua vida, e uma das várias frases que ele falou, que eu acho que é bastante potente aqui a gente trazer de volta, é: cada gay ou travesti que você mata, a sociedade ainda agradece, porque acha que está limpando a cultura daquele ser abominável. Então a gente tem um histórico no país que foi bastante repressor, continua sendo, a gente tem esse mesmo poder repressor e conservador que ressurge agora no país e no mundo. Não é algo novo, não é algo, essa repressão, essa opressão da população LGBT não é algo novo. Então a gente vai retornar aqui a uma maior resistência, mas uma maior resistência com direitos conquistados, e é importante a gente se posicionar da forma correta para poder manter eles e exatamente tratar as pessoas de uma forma igualitária, né? Ailton, queria te agradecer pela aula de hoje, eu queria agradecer todo mundo, porque a gente vai estar encerrando o evento hoje. Para mim foi um prazer gigantesco poder compartilhar essas 7 aulas com vocês. Foi uma ideia que surgiu numa noite, eu convidei, o pessoal topou no dia seguinte,
E a gente foi fazendo, foi assim, a primeira vez que eu estou tendo essa experiência, eu espero poder produzir mais conteúdo desse sentido, de produzir webinar e ter compartilhar com vocês. E eu quero agradecer a todo mundo que eu tô por participar. Aí eu tô agradecendo de novo, você sabe tanto que eu gosto de você, porque você é meu exemplo de tudo. Só não sou médico de família e comunidade por acidente, porque você seria. E, e é isso. Eu deveria ter preparado uma frase mais bonitinha, mas eu queria realmente agradecer, eu estou muito feliz que a gente encerrou essa campanha, conseguiram arrecadar cerca de R$ 3.300 para doações, tá? Que elas vão ser direcionadas para essas instituições: Casinha do Rio, Casa Aurora de Salvador, Casa Chama de São Paulo e a Instituição Transveste de Minas Gerais, BH. Eu queria realmente agradecer a presença de todos e vou deixar você fazer suas considerações finais. Bom, obrigado pelo convite, foi incrível poder participar desse projeto. Você sabe que eu te admiro bastante, né? Tô morrendo de saudade, você, do Fran. Não voltem agora, fiquem por aí mais um tempo. E gente, é isso aí. Vamos lutando junto, vamos seguindo. A gente tem muita coisa para construir, né? A gente está só no começo. A gente não pode parar, né? Eu vou deixar aberto agora, pessoal. Vou deixar aberto agora para perguntas, tá? Então, peço para quem quiser fazer pergunta, o chat vai ficar aberto aqui 5 minutinhos para a gente poder fazer as perguntas. Obrigado, Maicon. Obrigado, Gé. Obrigado, Beli. Obrigado, Tamires. E para poder deixar informado para todo mundo, as aulas que quem não conseguiu acompanhar no começo, ou entrou depois, perdeu alguma aula que foi dada, já estão todas no meu canal do YouTube, que o link está aqui em cima na apresentação do slide, que é só digitar youtube.com/, esse link, mas se você procurar Portal Edu Pérez, é o nome do canal. Obrigado, Eli, tomando mensagem no Instagram que a gente conversa. A gente vai só esperar um pouquinho, ver se tem alguma dúvida. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente já encerra. É tanta coisa para falar, né, em uma hora. Sim. Bom, ao que parece, hoje também não tem nenhuma dúvida. Acho que foi como ontem. Então, de novo, quero agradecer. Muito, muito, muito obrigado. Paulo, obrigado, viu? Eu vi sua mensagem agora. Quero agradecer todo mundo que participou. Quem está assistindo pelo YouTube, quem participou durante as aulas, quem mandou mensagem, quem contribuiu. Quero agradecer demais. Vocês, a intenção do mês é essa, a gente poder trazer informação sobre a comunidade, a gente poder levantar uma conscientização em relação às pautas da comunidade LGBT, e eu, enquanto profissional que estou me especializando para atender os interesses da minha comunidade, para mim é muito prazeroso poder compartilhar esse espaço com vocês, e podem ter certeza que nas minhas redes sociais vou estar compartilhando ainda muito mais, então continue acompanhando, tá? Boa noite para todo mundo. Ailton, a gente continua conversando depois. Obrigado de novo por ter participado, e é isso, gente. Boa noite, pessoal. Vou deixar vocês descansarem agora. Boa noite, gente. Tchau, tchau.